Desnaturadas, tudo bem com vocês? Estou aqui. Gostaria muito de estar fazendo outro tipo de vídeo, que seria a história, né, o relato da minha gestação. Porém, é um vídeo um pouco triste. Hoje eu estou bem para falar sobre esse assunto. Já tem mais de um mês e alguns dias que isso aconteceu. Então, eu estou confortável para falar para vocês, para compartilhar com vocês essa experiência que eu tive. Eu tive uma perca gestacional. E antes de falar um pouco da perca, eu queria falar como assim eu estava grávida, porque muitas pessoas sabem que eu não queria outro filho. Eu estava muito segura de ter só o Davizinho, eu sempre tive o sonho de ser mãe de um menino. O nome Davi estava escolhido desde da minha adolescência, vamos dizer assim. E eu queria muito ter um menino, então eu tava muito bem com o Davi, sempre me senti muito segura com ele. E amo ser mãe, não teria outro filho porque é algo ruim, não, pelo contrário, eu me sentia realizada e tava tudo certo. E também tinha os traumas de maternidade, que eu tive muitos. Aqui no canal tem um relato do meu parto, né, como que foi, e isso me traumatizou um pouco não, bastante. Mas como que surgiu o amor, o desejo de ser mãe novamente? O Davi era muito pequenininho quando uma amiga minha engravidou, a Gabi, que eu sempre posto foto com ele, com o Arthur, nas minhas redes sociais. Quando o Arthur veio, né, a notícia do Arthur, a gente achou que ele era uma menina, primeiro, porque a gente achava que quando a Gabi engravidasse seria uma menina, e a gente falava que era Helena, Helena, Helena. E o Davi era pequenininho, ele tinha uns 3 e pouquinho. E ele colocou na cabecinha dele que era a irmãzinha dele, que ia ser a irmãzinha dele, e ele chamava de irmãzinha e tudo. E quando descobriu que era um menino, esse menino chorou. O Davi chorou. Ah, eu tenho esse vídeo até hoje. Ele chorou, ele ficou mal, e ele até falou que Deus falou pra ele que era uma menina. Que como assim era um menino? E aí a gente falou, não, filho, às vezes a irmãzinha vem da tia Nath, eu sempre jogando pra outras pessoas, que ele ia ter uma irmã de outra pessoa, e não de mim. E ele queria uma menina. E assim, o fato de menina sempre me assustou um pouco. É, e aí ele parou, se conformou, parou de chorar, foi brincar e ele fez desse jeito, gente. Mas eu ainda vou orar pra Deus me dar a minha Helena. Eu falei, meu Deus do céu. Aí pronto, aí ele começou a orar mesmo. Ele começou a orar e sempre pedia e eu sempre falava que não. Isso ele tinha 3 anos e pouco. Eu engravidei agora em dezembro, né, do ano passado. Ele já tinha 6. Então ele orou um tempinho aí. O que acontece? Eu sempre fui falando pra ele, sempre fui deixando bem claro que eu não, que só ele tava bom, que ele não sabia se eu ia dar um irmãozinho pra ele. Mas quando chegou, a gente tem alguns planos e Deus tem outros, né? Quando chegou em outubro, dia 22 de outubro de 2022, eu tive um sonho. E o mais engraçado desse sonho foi pós-sonho. Foi a minha reação quando eu acordei. Vou ser breve, não vou falar detalhes do sonho, mas o resumão do sonho eu senti uma dor, do nada, ia pro hospital, quando eu chegava no hospital tava tendo neném. E quando eu chegava no hospital, era uma menina e eu colocava o nome dela de Isabela. Simples assim. E aí, quando eu acordei, eu fiquei paralisada, porque eu achei que eu estava vivendo aquilo. Era um sonho tão real que eu fiquei paralisada. Eu fiquei procurando algo que me lembrasse a neném. E aí eu vi que não, que foi um sonho. E eu comecei a chorar. E aí eu fiquei toda confusa. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Por que eu tô chorando? Tipo, não era o que eu queria, como assim? Mas sabe como eu estivesse sentindo que eu ia ser mãe de novo. E aquilo foi me arrancado, porque foi um sonho. Eu me senti muito mal, eu fiquei muito triste. Eu chorei, eu orei. E aí, gente, eu fiquei uma semana meio esquisita. Aqui em casa são 2 quartos, né? O meu quarto e o quarto do Davi. E eu fui pro quarto do Davi, tirei medidas pra ver se cabia um berço lá. Vocês acreditam? Eu fiquei uma semana esquisita. Baixei, eu tenho até hoje foto no meu celular de book, sabe? De grávida, de gestante. Com a gestante, com o filho mais velho, com a barriga, com laço rosa, com laço azul. Com outro neném. Eu tenho até hoje. E aí aquilo mexeu muito comigo, mas nada de parar remédio. Passou um tempo, isso foi em outubro, passou uns 5 meses mais ou menos. Eu fui em uma igreja e aí Deus usou uma irmã que não me conhecia, não sabia quem eu era, não sabia da minha vida, e falou comigo. Falou que Deus estava livrando o Davi de meningite. Na época estava tendo aqueles surtos de meningite nas escolas. E falou que Deus estava visitando ele, livrando ele de meningite, e que Satanás tentava contra a vida dele desde quando ele estava no meu ventre. Aí pronto, aí eu comecei a chorar. Porque lá no meu relato de parto eu falo sobre isso, né? Eu tive sangramento, eu tive começo de descolamento de placenta, eu tive uma bactéria no último trimestre de gestação e o parto foi do jeito que foi. Então, pronto, mexeu comigo, comecei a chorar. E aí ela foi falando algumas coisas sobre o Davi. Amém. No final ela falou, traz ele aqui no final do culto pra mim orar e ungir ele. Amém. Quando tava acabando o culto, eu levei ele pra orar, ela orou por ele e depois ela orou por mim.
Quando ela orou por mim, ela começou a falar que Deus estava me visitando e curando todos os meus traumas de maternidade. Traumas do meu parto, assim, coisas assim, detalhes que só eu sei que, assim, falei pra vocês no relato, falei pro pessoal, pra família, mas tem coisas que a gente acaba esquecendo de falar. E no pós-maternidade, no pós-parto também. Tem algumas coisas que eu não cheguei a compartilhar com minha família e nem com vocês aqui. E Deus falou. Então, assim, foi muito forte aquela experiência. E aí, a partir de então, veio o sonho, aí veio Deus falando, e a partir disso, tudo, gente, que eu ia estudar, que era devocional, que é coisas assim, minha com Deus, era falando sobre entrega. Entrega e deserto. Porque aí entrou a questão. Começou a nascer algo dentro do meu coração de um desejo de um novo filho. Eu falei, mas não é a hora, não é o momento, né? Eu tô me encontrando ainda aqui na minha profissão, né? Ainda tá caminhando aqui no digital. A empresa do Henrique também. Não é hora de ter um outro filho e não sei o quê. E Deus sempre falando sobre confiança, sobre entrega, sobre deserto e tudo mais. E aí, onde eu comecei a orar nesse sentido, falando que eu realmente tinha despertado um desejo de ser mãe de novo. E só que eu tinha medo, né, de ter de novo no público, como que ia ser, e Deus falou comigo. Foi me acalmando, eu falei com o Henrique e a gente parou o remédio exatamente no dia 22/10/2023. Exatamente um ano depois do sonho que eu tive. Porque eu tinha que... Tem um período, né, você toma os 21, depois tem um período pra descer a menstruação, e no 8º dia você volta a tomar o remédio. E eu ia voltar nesse dia 22. E era justo no dia que tava fazendo um ano do meu sonho. Eu falei, meu, nada é por acaso. Eu vou parar esse remédio. Eu conversei com o Henrique, oramos juntos e paramos. E eu falei, meu, vai demorar. Né, até eu engravidar, as coisas podem mudar, muita coisa pode se estabilizar. Então não vai acontecer agora. E aí, aconteceu. Rápido. Rápido assim. Eu parei em outubro e em dezembro eu estava grávida. Mas eu descobri dia 9 de janeiro. E a descoberta, gente, tinha que ser radical, igual foi toda essa história que eu contei pra vocês. Eu estava na academia e eu estava com 2 dias de atraso. Só que como eu tinha parado o remédio há muito pouco tempo, não tinha nem dado 2 meses, ia fazer 2 meses dia 22 de janeiro que eu teria parado o remédio. Eu falei, não, é alarme, né? O corpo tá tentando ali se estabilizar sem o remédio. Não é nada. Fui pra academia. Quando eu fui pra academia, mas segunda-feira eu já treinei meio que com uma consciência pesada. Mas fui na terça. Na terça, começou o treino e eu me machuquei. Eu caí, torci o tornozelo, e aí pronto. Aí tinha que ir pro hospital, tirar o X e toda aquela coisa lá. Aí eu falei, eu vou ter que falar pra médica, né? Porque eu estou em atraso. Pode não ser, mas pode ser, vai que é. E realmente era. Eu estava distante mesmo, estava com muito poucas semanas, porque eu acredito que eu engravidei próximo ao Natal, próximo ao Natal, então eu tava de 3 semanas. E aí eu fiquei de repouso, eu estava de repouso por conta da muleta, né? Que eu machuquei feio o pé e como eu estava gestante, eu não podia tomar remédio. Então eu colocava gelo, ficava de repouso pra desinchar o pé, porque só foi luxação. Mas aí, gente, eu anotei aqui as datas pra mim não esquecer. Uma semana depois que eu descobri que eu já tinha contado pro Davi, tinha contado pra minha mãe, pra algumas pessoas próximas, não tinha dado tempo ainda de postar, já tinha feito um videozinho pra postar no Instagram, mas não deu tempo. No dia 17, uma semana depois, eu comecei a ter um sangramento. E aí pronto, né? Comecei de gestação, a gente vê sangrando. A gente ia agora, já pensa no pior, né? Aí já quis me desesperar, já quis começar a chorar. Mas aí eu falei, não, vamos continuar confiante. Aí fui pro médico, o médico me avaliou, falou que o colo do útero tava fechadinho, mas que eu precisava ficar de repouso. E aí, assim fiz. Aí no outro dia, na quinta-feira, tava um sangramento mais intenso. Aí eu fui de novo no médico. Aí eles falaram a mesma coisa. Aí eu falei, doutor, não é melhor fazer um ultrassom? Eu pago o ultrassom, não tem problema. Ele falou, aí ele me deixou muito segura. A partir daquele médico eu fiquei muito segura. Ele me tranquilizou e falou assim, mãe, se você tiver que perder o neném, não é o ultrassom que vai segurar esse neném. Pelo contrário, você fazendo esse ultrassom agora, você tá com muito poucas semanas. Você não vai escutar o coração dele, porque não é época de escutar ainda mesmo. E aí que você vai se desesperar mesmo. Então, você ficar nervosa não vai resolver. Vai pra casa, descansa, fica tranquila e vamos aguardar se vai evoluir ou se vai parar. Então, isso foi o que eu fiz. Voltei pra casa. Quinta-feira foi um dia bem intenso de sangramento. Mas eu tava tranquila, gente. Comecei a orar, comecei a falar com Deus, mas Deus não respondia nada. Deus não falava nada, se ia dar vida, se não ia dar vida, se não falava nada. E eu tirava a palavra e a palavra era só de confiar, de acreditar, de entregar nas mãos dele.
E de deserto. Desde lá de trás, né? Desde quando veio o sonho, foi falando de deserto, que o deserto era um caminho, era passageiro e não era morada. E aí eu tranquilizei o meu coração, fiquei tranquila. Eu tava muito confiante. Que tanto que vinha sangramento que vinha, passou na sexta sangramento, sábado sangramento, e no sábado eu fui no banheiro e toda vez assim, eu ficava bem, mas na hora que eu tinha que fazer xixi, que eu sabia que eu ia olhar e ia ter sangue, me deixava mal. Aí no sábado eu fui, fiz xixi, quando eu levantei tinha uma bolinha, pequenininha assim mais ou menos, no vaso. Mas gente, eu tava tão segura que não seria nada, que no dia 22, né, isso foi no sábado, no dia 22 eu ia fazer o ultrassom, que já tava agendado. Que não ia ser nada, que eu falei, não, nem contei pra ninguém, nem pro Henrique, que tinha acontecido aquele episódio. E passou. Aí no domingo, cessou o sangramento. Não tinha mais sangramento. Então, no dia 22, quando eu fui pro hospital, totalmente segura, achando que ia dar certo, que ia dar vida, fez o transvaginal, né? Não foi pela barriga, fez o transvaginal. E a médica também foi muito sincera. E, infelizmente, eu não tinha mais neném, né? Tinha sido abortado completamente. O que eu achei interessante foi a forma que elas me passaram a notícia no mesmo hospital onde eu tive o Davi, que foi uma experiência horrível. Parecia Deus me mostrando que as coisas tinham mudado. As 2 vezes que eu fui reclamando de sangramento, fui muito bem atendida em todos os passos, desde da recepção até a triagem, atendimento. E no dia que eu fiquei sabendo da perca também, fui muito bem atendida. A médica foi muito humana, porque eu já vi relatos de mãe que os médicos não têm essa compaixão, né? De falar, não, você perdeu, daqui 3 meses você tenta de novo. Simplesmente assim. E comigo não, foi um cuidado. Ela, né, mediu as palavras para falar comigo, para falar que, infelizmente, tinha perdido, que muitas vezes não foi algo comigo, né? No comecinho ali da gestação, as células se multiplicam muito rápido. E aí, nessa multiplicação, pode ter dado algum erro de células. E aí, o corpo, é a função do corpo identificar que surgiu um erro e expelir. E aí, quando o corpo não expele, geralmente é onde nasce uma criança deficiente. Claro que tem genética, outras coisas que pode acarretar de uma criança deficiente, mas que essa multiplicação de células também é um forte indício. Então, infelizmente, sim, eu tive um aborto espontâneo que expeliu totalmente. Eu não precisei fazer curetagem, nada disso. Eu estava de 5 semanas pelo atraso da menstruação, não sei exatamente se eu estava com essas semanas quando aconteceu, porque eu não cheguei a fazer ultrassom, mas pelo atraso da menstruação, sim, eu estava de 5 semanas. Mas, gente, é algo muito difícil. Eu jamais imaginei que seria tão difícil passar por uma perca assim. Realmente só quem passa sabe. Foram 5 semanas assim, mas que eu já amava, que eu já tinha planejado, que eu já tinha sonhos. Então, gente, dá apoio. Infelizmente, hoje as pessoas assim vieram me confortar, mas tem pessoas que não sabem o que falar e acabam falando demais, né? Eu sei que Deus pode todas as coisas. Eu sei que foi permissão dele esse neném vir e esse neném ir embora. E eu já até sei. Deus é tão bom que no dia 22 eu perdi e na quinta Deus falou comigo. E no dia 22 até quinta eu fui fazendo, não questionando, culpando a Deus, não isso, mas falando, né, da minha tristeza, falando da minha dor. E nesse período eu vivi algumas coisas, entendi algumas coisas que eu só vou explicar quando for pra contar pra vocês o meu bebê arco-íris. Mas que Deus é bom, gente. Deus é bom o tempo todo. Então, dê apoio às mães. Se você tem uma amiga, se você sabe de alguém que perdeu um neném. Gente, por mais pequenininho que seja, as pessoas falam, era muito pequeno, ainda bem que você nem chegou a ver, não nasceu, mas existiu. E, infelizmente, a sociedade é tão injusta que às vezes a gente nem pode expressar o quanto a gente amava essa criança já. O quanto a gente vai sentir, eu vou lembrar pra vida inteira. Igual, eu tô gravando esse vídeo quarta pra vocês. E a quarta era o dia que eu fazia semanas. Então, hoje, era na quarta, né, no dia de hoje, era pra mim estar fazendo 11 semanas. E eu vou sempre lembrar, não adianta falar que você tem que tirar isso da cabeça, que eu tenho que tirar isso da cabeça, que eu vou esquecer, que eu não vou. Que eu vou lembrar que o dia dele nascer era em setembro, que era dia 18 de setembro. Eu vou lembrar. Mas eu creio também que Deus tem um propósito em tudo isso. E quando eu tiver que dar a notícia do meu bebê arco-íris pra vocês, eu termino de falar tudo aquilo que Deus tem falado, né, com essa perca que eu tive.
Mas o que eu falo, gente, o que eu quero deixar de recado aqui pra vocês é que deem apoio pra essas mães que perdem. Eu falo pras meninas que hoje eu fiquei 5 semanas com meu bebê e eu sei o quanto doeu. Então, quanto mais tempo passa, mais vai doer, mais o amor aumenta, mais. Mas não que, porque eu passei pouco tempo, não doa. Vai passar, não, eu não vou lembrar, ai, não existiu, existiu. Então, dê apoio, gente. Dê apoio. Hoje eu falo com propriedade pra alguma mãe que chegar pra mim e falar de uma perca, eu vou saber exatamente o que ela está passando. E é isso, gente. Para as mamães que passaram pelo que eu passei, estamos juntas nesse processo. Vamos superar. E que, em nome de Jesus, Deus vai nos presentear com um bebê arco-íris para acrescentar a nossa alegria. Não substituir. Porque Deus não vai substituir com outro bebê o que se foi. Hoje eu sou mãe de 2. Né? Um aqui na terra e um anjinho no céu. E logo vai vir o meu terceiro. Espero que logo eu possa fazer o meu relato de gestação para vocês.